Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Parece que o Igor 3K, a informação que me passaram é que o Igor 3K teria falado que o Monark não foi muito inteligente, seria isso? Quem chama de burro? Não, o cara falou que ele concordou. Tem um vídeo, acho que tem um vídeo aí. A gente vai assistir. Que aí a gente consegue analisar mesmo. Mas você chegou a assistir esse vídeo? Assisti. O que você achou? Eu acho que assim, O que acontece? Montaram um negócio junto, o negócio deu certo, tal. O Monark falou as besteiras dele lá. E tá tudo certo. Eu acho que todo mundo tem o direito. Não, todo mundo pode ir lá xingar o Monark. Xinga, faz, tá. Internet, é isso. Você se expôs ali, as pessoas vão te atacar, infelizmente, o mundo é assim. Alguns vão te amar, outros vão te odiar. Não. Vindo uma pessoa que é seu sócio, que querendo ou não fizeram tudo junto, que você tá lá, eu não acho legal. Não acho legal. Ainda mais da forma que o Monark teve que sair, né? Tipo, saiu, beleza? Fez besteira lá? Tá bom. Então você sai, tá tudo certo. Agora, vindo... que nem ele não ofendeu o Igor em si e tal. Falaram uma coisa ali no meio de umas besteiras que o Monark sempre falou. Muita besteira, só que essa passou dos limites. Então, tipo, quando chega no ponto, tipo, do cara que tá do seu lado ali falar, eu acho que é muito forte. Eu não falaria. Nem se eu tivesse algo pra falar de uma pessoa assim, que esteve ao meu lado ali. Olha que eu tenho pessoas pra falar. Mas eu olho e falo, não preciso falar disso, até porque, pá. O Igor concordou ali no canal UOL. Ele foi lá e concordou com o posicionamento desse rapaz que eu não sei o nome. Vamos lá, dá play. Deixa eu te fazer uma pergunta e entenda, a minha pergunta não tem nenhum objetivo aqui de ser meramente ofensiva a ele. Tá. Mas é uma pergunta que eu te faço honestamente. O Monark é burro? Eu acho que é. Eu acho que o Monark enxerga o mundo de um jeito muito particular. Ele me parece que ser um cara que, no fim das contas, ele só quer fumar a maconha dele sem ninguém encher o saco dele, nem que para isso precise ter um partido nazista no Brasil, o que não faz o menor sentido, sabe? Que é uma coisa que a gente vê em correligionários de uma certa corrente política, que é aquela história do o cara que é conservador, mas permite uma surubinha, o cara que é patriota, mas quer que os Estados Unidos invadam o Brasil, o cara que é religioso, mas achou bom que o Papa comunista morreu, que é um paradoxo gigante. Então ele me parece estar mais nesse lugar do que no lugar do malvado, do maquiavélico. Ele me parece ser um cara despreparado para estar ali com você. E aí eu emendo na pergunta, já que ele é burro, por que você começou essa empreitada com ele naquela posição que ele estava? Você achou que ele seria uma personagem de trazer a conversa para um lugar que você não iria? Você achou que ele iria trazer um público que você não tinha chance de trazer? Por que você estava com ele ali naquele lugar? Cara, quando a gente se conheceu em 2016, eu tava fazendo vídeo de jogo e ele tinha parado de fazer internet, ele tava com uma produtora, não sei o que, e tava na casa dele lá fazendo outra coisa. E a gente conversava muito. E a gente ficou amigo. E aí a gente queria fazer eu lembro que eu falei pra ele assim, cara, vamos fazer uma parada na internet junto, porque isso que eu tô fazendo aqui, eu tava com um contrato com o Facebook Game, isso aqui não sei se dura muito tempo, não sei o quê. Eu acho que a gente devia vamos fazer uma parada junto, tudo, porra, já teve na internet aí, sabe como é que é. Aí ele, cara, vamos fazer um podcast? Aí eu, porra, vamos fazer um podcast. Situação em que o Monark teve que sair, o cara teve que sair do país. Sim. Por uma opinião que ele emitiu ali. Independente se você concorda ou não com a opinião, isso é o que de fato aconteceu, né? E eles começaram juntos e no fim o Monark teve que sair e em um acordo bem... Então, teve atitudes do Monark, beleza, pagou por aquilo. Eu entro mais na questão, tipo, de... Caramba, crescemos juntos, fizemos algo junto. Eu sou tipo o cara assim que, tipo... Tem um livro chamado As 48 Leis do Poder, e a primeira lei do poder eu englobo ela em várias questões. Nunca ofusque o brilho do mestre. Isso me deixa muito pensativo. Até nessa questão, por exemplo, os dois, querendo ou não, mudaram a parada do podcast.
Senão, provavelmente, não teria eles foram... podcast, não teria nenhum. Eles foram visionários. Sim, foram muitos juntos, pensaram ali. Você tirar... Imagina eu ser sócio, aí você chega, o meu sócio, depois de ter faturado milhões, ter entrevistado pessoas do planeta Terra inteiro, a gente ter montado um império, ter mudado a vida da minha família e não sei o quê, e eu chego pra você e falo, não, é burro. Não, calma aí. Se não foi um acordo entre eles, entre os dois, entre o Monark e o Igor, eu falo, mano, eu vou falar tudo isso aqui, nós continuamos amigos e falou que eles nem têm mais contato. Então, aí se chega nesse ponto, eu já acho totalmente... Eu acho que não é legal pra um ser humano fazer isso com... Tipo assim, vai... Que nem eu chegar nas pessoas... Que nem tem um cara lá que foi meu mestre, que é o JC. Um cara que era da produtora e tal, me ensinou pra caramba. Hoje eu não consigo mais trabalhar com eles em umas questões. O cara é meu mestre. Ele é meu mestre. Não tem ideia. Toda vez que eu vejo ele, a gente troca muita ideia e eu amo esse cara. Mas assim, hoje eu não consigo trabalhar com eles por algumas questões. Não vou fazer isso. Ó, se ele faz isso, eu faço isso. Falo, isso aqui eu não vou fazer. Isso aqui também não. Nesse meio aqui eu não quero mais estar. Mas eu respeito pra caramba aquele cara e admiro. Nunca na terra que alguém vai me ver falando mal desse cara. Até porque não tem o que eu falar. E outra, eu jamais faria isso. Eu acho que todo homem não pode fazer isso com outro homem. Você acha que faltou hombridade? Faltou. Eu acho que falta. Não é legal você... depois que você tá lá, você ou falar mal daquelas pessoas que estavam com você. E não fale. Eu sou do ponto assim, eu não fale. Não, ele é burro. Então, sai do assunto. Fala então, nós fizemos um trabalho junto. Ele é burro? Não sei se também, às vezes eu vi só esse corte. E poderia ter falado não. Poderia ter falado ou falado então, que nós trabalhamos junto, agora falado sim. Eu tenho respeito por ele, porque ele vai emitir minha opinião isso, também. Sim. Agora chegar, já a pessoa falar não, não é legal. Eu acho que não é legal. A ponto de você perder essa parada com outro homem, assim. Eu acho que a parada do respeito com outra pessoa é muito importante. Você leva pra vida, né? Porque se o Igor, por exemplo, falou isso dele, do cara que criaram junto um projeto que mudou o Brasil. Querendo ou não mudou a vida de centenas de pessoas. Pra estar em podcast, pra criar podcast. Depois destruiu a vida do Monark. Milhões de reais. O Brasil, querendo ou não. A 25 de março, você chegava lá, os caras, né? Hoje você chega lá, microfone pra podcast, mesa, não sei o quê. Muda o mercado. Então, querendo ou não... Eles foram os primeiros, né? Isso, eles foram os primeiros a trazer isso pro Brasil. E eles ficaram um tempão até fazer sucesso. Muito tempo. Não, na verdade, eles ficaram um ano, se eu não me engano. Até estourar o primeiro, tempinho, assim. Né? Pra fazer. Isso, investindo. O Pé Inglês, vou ler um pouco a opinião do chat, tá? O Pé Inglês falou o seguinte, o Igor se vendeu pra mídia. O Gladson falou o seguinte, a máscara caiu e mostrou quem ele é de verdade. Um ingrato e covarde. Não vou falar tudo porque ele mandou palavrão. O Daniel Lima falou o seguinte, era tudo do Monark. A produtora era do Monark. Ele só convidou o 3K e ainda deu parte pra ele. Eu não sei se isso é fato, tá, gente? Eu não sei se eles construíram tudo do zero. Eu realmente não sei como que, de fato, o Flow nasceu. Pelo que o Igor narrou ali, foi um convite que o Monark fez a ele. O Afonso falou que o Igor foi ingrato. O Pengles falou que cuspiu no prato. E já estão perguntando o que achamos do Pablo Marçal. Já vamos entrar nessa pauta, que é uma das pautas que separamos aqui para falar. Do homem. Essa é a opinião do chat. O Franklin Moraes falou, o Igor desfez do Pablo Marçal, então não tem moral. O Igor se revelou de extrema esquerda. Então, é que assim, é que nem eu falei, você, por exemplo, o cara que tá lá te ajudando, e a ingratidão, isso é que assim, isso já é uma coisa particular. Realmente a ingratidão me pega. A ingratidão me pega muito porque eu já ajudei muitas pessoas. Hoje eu já não vou rolar isso. Eu posso ajudar e eu não tô nem aí. O cara pode... E o cara fala mal de mim. Já tô tranquilo e passei por essa fase. Sim. Mas eu já tive fase de ficar, tipo, caramba, eu ajudei tanto tal pessoa, já fiz tanto e essa pessoa... Eu ficava com essa neura, sabe? Coisa que não é pra ninguém ter. Ajudou, irmão. Esquece. Mas assim, da parte do Igor, que são pessoas públicas... Que a mão direita faz, a esquerda não pode saber, então, não é isso? Exatamente. Então, tipo... Caramba, quando chega num ponto Mas você espera um pingo de gratidão pra caramba, de quem você ajuda. Pra caramba. Eu acho que é o mínimo que o outro tem que fazer. Quando essa pessoa não tem, você fala, caramba, eu errei em não olhar pra essa pessoa e ver que ela ia ter essa atitude. Ou você começa a se culpar pelo erro daquela pessoa. Então que nem, o Monark, cara, não... não aprovo, mas não entender que os dois mudaram uma geração, mudaram uma parada de podcast, mudaram vida de centenas. Muito artista tava esquecidíssimo de montar um podcast... E apareceram vários. Inspirados no Flow, você acha? Não, todos não tinha, vai se inspirar. Já tinha, nos Estados Unidos, já tinha. E foi que eles se inspiraram, provavelmente. Aí os caras não teve coragem de trazer. Então, eles já fizeram uma coisa... Eles foram os primeiros. Eles eram malucos até dar certo. Depois viraram uns gênios. Eles eram malucos, fizeram... deu certo. Gênio. Pronto.
Aí outros podcasts começaram a vir, alguns ficou para trás, outros continuaram, alguns estão ali bambeando, mas tá. Aí nesse ponto, beleza, agora o cara que te ajudou, querendo ou não, ajudou o outro, teve várias conversas, você já teve Começaram do contato. zero junto. É complicado, eu jamais abri minha boca pra falar mal do Júnior, por exemplo. Você gosta do Júnior? Tem um monte de coisa que eu não gosto do Júnior, e tá tudo certo. Ah, você vai falar mal? Não, se eu aceitei aquilo ali, vamos trocar aquela ideia, Eu não vou chegar em você e falar coisas mal daquela pessoa, não vai rolar. De Fui no repente Arthur. você sai daqui, por exemplo, Exatamente. acontece, daqui uns anos Sim, você sim. sai, aí vai falar mal Aí eu vou, da não, pessoa. não, o Júnior... Não, Eu acho isso eu já falo horroroso. logo na câmera. É. O Júnior tem hora que enche o saco, não sei o quê. Eu já falo do Júnior. O Arthur Duval. Eu falei, cara, eu não gosto de você, não gosto de política e ponto final. A gente tá falando aqui e se eu puder usar você pra alguma coisa, eu vou usar você. E eu falei isso pro Arthur. Cheguei no Primo Pobre, a mesma coisa. Eu falei, cara, nunca gostei de você. E os podcasts que eu fui, tô falando de pessoas públicas, que eu cheguei lá e falei, cara, nunca gostei. E é assim que funciona. E aí, por quê? Porque ele tinha um posicionamento, aí você vai entender o cara, vai olhar aquilo ali, e beleza. Eu acho que a questão toda é você realmente cuspir, você chutar cachorro morto. É. Sabe? Chutar cachorro morto, eu acho isso complicado. E assim, você, ainda que você não concorde com as opiniões de uma pessoa, vocês foram parceiros, vocês fizeram tudo juntos, o Monark ficou numa situação horrorosa. Perdeu praticamente tudo, teve que ir embora do país, também não é uma situação nada fácil, e agora ele vê o parceiro dele chamando de burro, bem complicado. Ó, o Leandro falou, o Monark é um gênio incompreendido, essa é a opinião dele. Cadê o outro que eu ia ler aqui? Sempre foi Deus, falou o seguinte, a questão do Igor não é só ingratidão, foi além. O PH Thiago falou o seguinte, Igor era uma planta no Flow, Monark que tocava o barco, por isso estava mais suscetível a ser cancelado pelos lacradores. Exatamente. Também. Mas assim, ó, é que nem eu falo assim, as pessoas não entendem história, eu não entendo história e vou te julgar pra caramba. Tinha cara com a camiseta lá do Hugo Boss fazendo textão contra o Monark. Eu olhava e falava, sério, mano? O Monark falou isso, então eu tô com uma camiseta aqui do Hugo Boss e vou lá xingar o Monark. Irmão, se você tá xingando o Monark pela fala dele lá, não era nem pra você tá vestindo o Hugo Boss. Já começa por aí. Se você for entender a história da Hugo Boss, você fala, opa... Aí o cara tá lá com a camiseta... Tipo assim, você pode ter sua opinião, mas você tá com uma camiseta da Hugo Boss e vou xingar o Monark agora. Eu olhei e falei, sério? Eu olhava os textão e falava, esse cara não entendeu o jogo, mano. E ele acha que pode, é que nem as pessoas que julgam alguma coisa e não sabem aquele assunto ali. Então, você pode falar do assunto, você não precisa estar, mas se você estudou, você vai saber aquilo ali. Então, você pode se posicionar. Agora, se não for xingar e criticar... Eu não acho legal sair criticando todo mundo assim, não. Eu falo assim, ó. Eu julgo atitudes. Eu não julgo a pessoa. O Monark é burro. Não, o Monark não é burro. Sinceramente, o cara que fatura milhões, o cara que dá certo na internet mais de uma vez, onde é um terreno uma briga gigantesca pra todo mundo querer ter views. Ele ganhou mais de uma vez em outro streaming. Ele não é burro, não. Tá em outro país, morando em outro país, falando outra língua. Não. Mas não. Burro ele não é. Burro ele não é. Ele pode ter tido atitudes burras. Agora, ser um ser humano burro ou Monark, eu discordo. Ele teve atitudes burras que colocou ele num lugar ruim. Agora, chamar ele de burro e ser chamado pelo sócio, não acho bacana.